Qual é a melhor tradução da Bíblia para estudar a teologia de uma forma mais profunda? A King James é realmente mais fiel? A Almeida é mais confiável no português? Existe uma tradução perfeita? Hoje nós vamos comparar duas das versões mais influentes da história cristã, a King James e a Almeida. O que a gente precisa salientar logo de início é que a Bíblia não foi escrita originalmente em português nem em inglês. Estou projetando versões em português, a King James na versão inglesa, bem como depois a King James atualizada na versão em português. Mas quando a gente se reporta para a Bíblia, a gente precisa compreender que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, no caso, partes de Daniel e Esdras foi escrito em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E existe uma questão que se faz importante apresentar, porque toda tradução vai envolver escolhas linguísticas, interpretação, crítica textual e equivalência semântica. Para se ter uma ideia, os conceitos mais importantes são métodos e características. Vamos analisar, por exemplo, o método de equivalência formal. Esse método vai fazer com que tenha uma característica que é ser mais literal. Não significa necessariamente traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, porque isso se torna impossível, não apenas na língua portuguesa, mas em qualquer outro idioma. Mas além da equivalência formal, que tem essa característica de ser mais literal, há um outro método de tradução chamada equivalência dinâmica. Ela é mais fluida, embora ela seja, vou dizer assim, fluida, ela acaba interpretando certos elementos e fazendo com que a linguagem seja realmente mais fácil de entendimento. Existe também um outro método que é a paráfrase, que chega a ser mais interpretativa. Nós não vamos trabalhar em relação a este último, mas a gente precisa, pelo menos, conhecer a história da King James, porque a gente precisa reportar lá para a Inglaterra do século XVII com rei James, o rei Tiago I. Porque a King James surgiu em 1611 na Inglaterra. Foi encomendada pelo rei porque ele tinha pelo menos três objetivos. Primeiro, unificar o cristianismo inglês. Segundo, substituir conflitos entre traduções e criar uma Bíblia oficial para a leitura bíblica. Mas quando a gente se depara, e eu estou aqui deixando destacado o texto em inglês, já que a gente está falando da King James, a versão do rei de Tiago, qual é a base textual desta versão? Melhor, desta tradução? É o Textus Receptus, uma referência ao Novo Testamento. Textus Receptus, também conhecido como texto recebido. Já o Antigo Testamento, a base é o texto massorético. E quais são as características da King James? E nós temos ao lado a versão atualizada em português, conforme foi destacado agora. Mas as características são as seguintes: é uma linguagem, digamos assim, mais majestosa, até porque foi a pedido do próprio rei, mas tinha uma forte influência literária na época, principalmente, uma estrutura altamente formal, é verdade, e teve um grande impacto na teologia protestante. Pontos importantes exegéticos no tocante a King James foi o seguinte, é que ela foi traduzida antes de encontrarem os chamados manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, ou Qumran. Foi encontrada antes de encontrar o código o sinaíticos e de muitos outros manuscritos gregos mais antigos. O que isso significa? Ela usa uma tradição textual posterior em vários trechos. Agora, quando a gente analisa a versão Almeida, o que a gente observa?
Primeiro que a gente tem que se situar. Quem foi Almeida? João Ferreira de Almeida, ele foi um missionário português do século XVII. Ele começou a traduzir ainda muito jovem. A gente precisa entender que ele passou tanto por Portugal, Holanda e fez trabalho até mesmo na Ásia. Mas a característica de Almeida, e em termos de versão ou tradução, é que é uma tradução protestante mais importante da língua portuguesa. Não é à toa que nós temos um apego muito grande com a Almeida. Ora, as principais características da Almeida, em termos de versões, é a ARC, esta que eu estou projetando e vou fazer o destaque, Almeida Revista Corrigida. Temos a ARA, que é esta aqui agora, Almeida Revista Atualizada, e recentemente tem a NAA, Nova Almeida Atualizada. Aí as pessoas começam a entrar em debate interminável e às vezes até infrutífero em relação às versões. O mais importante é que você, com a versão que tenha em mãos, venha fazer uma boa leitura, venha internalizar a palavra de Deus e colocar realmente em prática. Isto que é importante, né? Nós ficamos debatendo as versões, mas realmente praticando aquilo que nós assimilamos através da leitura, do estudo, da meditação e da pesquisa bíblica, para que nós sejamos pessoas que venham assumir esse compromisso com o conteúdo escriturístico. Agora, em relação à ARC, ela é mais próxima do textos receptos. Já a ARA e a NAA vai incorporar a crítica textual moderna. Não vou falar aqui sobre a crítica textual moderna, mas em tempo hábil farei um vídeo explicando porque há muita confusão e de forma generalizada em nosso meio. Algumas pessoas acham que é um bicho de sete cabeças. Outrora, as pessoas falavam muito sobre o bicho-papão, tentava amedrontar os outros com esta historieta, essa narrativa, e as pessoas partem por algo semelhante nos dias atuais. Ora, concebamos algumas coisas. Por exemplo, a Almeida não é uma tradução, é uma família de traduções. Por isso que nós temos tanta Almeida no Brasil, NAA, ARC, ARA e assim por diante. Se você entender que é uma família de traduções, isso muda completamente o debate. Agora, temos que voltar à pergunta: qual é a mais fiel às línguas originais? Ora, aqui chegamos à pergunta principal, porque temos que fazer uma comparação, digamos, técnica. Eu sei que pode ser um tanto, até mesmo para alguns, cansativo, mas é importante você conceber, saber o material que tem em mãos. Por causa de quê? Quando a gente faz uma comparação, vamos ter que adotar critério, eu diria critérios no plural, porque a gente está lidando com King James e Almeida. Qual é o primeiro critério? A literalidade. A King James tem uma literalidade muito alta. Já a Almeida tem uma literalidade alta, mas não tanto quanto a King James. Você sabia disso? Uma outra coisa, no tocante ao critério, a clareza. A King James tem uma clareza um tanto baixa, mesmo sendo literal, mas a Almeida, ela tem uma clareza, digamos assim, moderna, mais, digamos, média alta. Fica oscilando, média alta. É por aí. Agora, a base textual da King James é o textos receptos. Já a base textual da Almeida, quando pensamos nessa família de Almeida, é variável. Então você vai ter que depender de cada versão que você tem em mãos ou que você deseja adquirir. No tocante à questão da linguagem, a King James tem uma linguagem muito forte. Já
em termos arcaicos, né, é muito forte. Já a linguagem arcaica na Almeida geralmente é mais, digamos, moderada. Quando se fala em o uso acadêmico atual, já temos a Almeida como muito mais amplo o uso, já a utilização da King James é mais limitada. Um exemplo atual, eu não estou projetando o texto grego, mas em João capítulo 1, versículo 1, está escrito, numa primeira sentença, enarre enrologos. Na Almeida, ela ficou traduzido como no princípio era o verbo. Em inglês, vai utilizar esta palavra aqui, que está em destaque, word, ou seja, palavra. Quando você vai para o texto grego, descobre que pode significar palavra, razão, discurso, princípio racional. Agora, na versão portuguesa, verbo preserva a tradição teológica latina, porque nós temos que fazer essa diferenciação. Já esta palavra inglesa vai indicar algo mais, digamos, moderno, o que aproxima o leitor moderno. Uma coisa é dizer, no princípio era o verbo, e depois dizer de outra maneira, no princípio era a palavra. Ou seja, há uma aproximação em relação à utilização de alguns vocábulos. De qualquer forma, nós temos manuscritos antigos sendo comparados. E a grande questão da crítica textual é justamente nessa comparação, porque nem todas as Bíblias usam exatamente os mesmos manuscritos. Textos receptos, que é a base da King James e da ARC, da Almeida Revista Corrigida, ela é utilizada nessas duas. Já o texto crítico ou eclético é usado na ARA, na NAA, na NVI e outras versões inglesas. Afinal de contas, qual é a melhor tradução de Bíblias? A gente precisa responder da seguinte maneira: a melhor tradução depende do objetivo. Porque quando a gente avalia algumas questões de forma equilibrada, se você fizer um estudo histórico clássico, a King James é excelente para a tradição protestante, uma linguagem clássica e até mesmo dentro da questão ligada à história da teologia. Para o estudo acadêmico moderno, a Almeida atualizada, chamada NAA, é importante. É melhor para clareza, crítica textual moderna e leitura exegética contemporânea. Aí você, apegado à ARC, vai dizer assim: não, tem que ser a ARC, que seja. Pode ser a ARC, a ARA, qualquer Almeida, vou dizer assim. O importante é você ter um aprofundamento real e, se possível, usar várias traduções, várias versões. Porque com várias Bíblias lado a lado, você vai ter condições de avaliar e até mesmo fazer a devida comparação. A questão não é apenas qual tradução é mais ungida ou mais pura. A pergunta correta é qual tradução comunica melhor os textos nas línguas originais dentro do objetivo do estudo. Qual é o seu objetivo? Aí, a partir desse objetivo, você vai fazer as suas escolhas para as versões. A King James, por exemplo, preserva a majestade histórica. Já a Almeida oferece profundidade acessível em português. Nenhuma tradução substitui o estudo do hebraico e do grego. Acredite. Se você gosta de estudos desta natureza, de uma forma mais aprofundada, você pode se inscrever no canal e compartilhar, inclusive, este vídeo.